Para pensar no que faria se visse alguém jogar 500 mil reais no lixo? Não, não é metáfora. Estou falando literal. R$ 500 mil dentro de um saco preto de lixo, junto com pratinho de bolo e guardanapo sujo. E se eu te disser que quem jogou foi minha própria nora, sem fazer ideia do que estava descartando? Comenta aí de qual cidade você está me acompanhando, porque essa história você não vai acreditar até o final. Era um sábado de tarde, 14 de outubro, 3h20 da tarde para ser exata. Buffet Mundo Mágico Prime, lá em Alphaville. Festa da minha neta Sofia, 7 anos. O lugar era daqueles que você olha e já sente o cheiro de dinheiro queimando. Parede espelhada, mesa de doces com 3 andares, bolo que parecia obra de museu. Cada detalhe pensado para foto, para Instagram, para mostrar que a família Siqueira estava bem de vida, sabe? Eu cheguei de Uber. R$ 53 a corrida da Muca até lá. Uso Uber porque não dirijo mais, a vista não é mais a mesma e, sinceramente, prefiro pagar do que arriscar. Desci do carro segurando minha bolsa de couro marrom, aquela que ganhei do meu falecido marido há 15 anos e que ainda está inteira porque eu cuido das coisas. Na outra mão, uma sacola de papel pardo. Sem laço, sem brilho. Só o papel mesmo, dobradinho nas beiradas. Quando entrei no salão, senti os olhares. As outras mães todas de salto fino e vestido justo, cabelo escovado, unha em gel. Eu tava de sapatilha preta, calça social azul marinho e blusa de linho bege. Simples, limpa, digna. Mas perto delas, eu parecia a faxineira que entrou pela porta errada. Minha nora, Vanessa, veio até mim com aquele sorriso que não chega nos olhos. Sabe quando a pessoa sorri, mas você vê que tá fazendo força? Pois é. Oi, dona Elza. A senhora conseguiu vir, que bom, disse ela, me dando 2 beijinhos no ar, sem encostar o rosto. A senhora não esqueceu de trazer o presente, né? Trouxe sim, Vanessa. Tá aqui. Ela olhou para a sacola de papel e fez uma cara, quase imperceptível. Mas eu vi, foi tipo um segundo de nojo disfarçado de curiosidade. Ah, que fofo, artesanal, né? A senhora é tão criativa? Criativa. A palavra soou como elogio, mas carregava o peso de um insulto. Eu fingi que não entendi. Vou deixar aqui na mesa de presentes então, falei, caminhando até a pilha de caixas embrulhadas em papel metalizado, laços enormes, sacolas de marca. Minha sacola parda parecia um mendigo no meio de milionários. Deixa que eu levo, dona Elza, ela disse, pegando a sacola da minha mão com a ponta dos dedos, como quem pega um saco de lixo orgânico que já tá cheirando mal. Eu respirei fundo, olhei para o salão. Meu filho, Ricardo, estava no canto conversando com outros pais. Ele me viu, acenou de longe, mas não veio. Nunca vem. Ele evita estar entre mim e a mulher dele porque sabe que a tensão existe. E ele não tem coragem de escolher lado, então ele fica no meio, que é o mesmo que ficar em lugar nenhum. As crianças corriam pelo salão. Minha neta Sofia estava linda. Vestidinho rosa pink, tiara de strass, sapatinho de verniz. Parecia uma boneca. Quando ela me viu, veio correndo. Vovó Elza, você veio. Ela me abraçou com aquela força que criança tem, toda sincera, toda verdadeira. Eu abracei de volta, sentindo o cheiro do shampoo de morango no cabelo dela. Vim sim, meu amor. Parabéns pelos seus 7 anos. Tá tão grande já. Você trouxe presente para mim? Trouxe. Mas você só vai abrir na hora do parabéns, tá bom? Tá bom, vovó. Ela saiu correndo de novo, toda feliz, toda inocente. E eu fiquei ali, parada no meio da festa, sem saber para onde ir. Sentei numa cadeira no canto, perto da mesa de doces. Fiquei observando. É o que eu faço melhor. Observar. A festa seguiu. Pula-pula. Pintura de rosto. Mágico. Personagens vivos. Algodão doce. Pipoca gourmet. Tudo que uma criança de classe média alta pode querer. Tudo que eu nunca pude dar para o meu filho quando ele era pequeno. Mas tudo que ele, agora adulto, fazia questão de dar para a filha dele. Mesmo que não pudesse. Mesmo que tivesse que parcelar. Mesmo que tivesse que me pedir ajuda disfarçada.
Porque é assim que funciona, sabe? Meu filho e minha nora ganham bem. Ele é gerente comercial, ela é coordenadora de marketing. Somados devem tirar uns 13 mil por mês, mas gastam como se ganhassem 30. Escola bilíngue dos meninos, R$ 2.800 por mês cada um. Condomínio, 1.200. Financiamento do carro, 2.500. Cartão de crédito, sempre no limite. E aí sobra o quê? Nada, menos que nada. E aí entra a vovó. Não que eles peçam dinheiro direto. Não. Isso seria grosseiro demais até para Vanessa. Eles fazem melhor. Eles terceirizam os custos. Me pedem para buscar as crianças na escola. Me pedem para ficar com eles no feriado porque vão viajar. Me pedem para levar marmita porque tá apertado no fim do mês. E eu levo. Eu busco. Eu fico. Porque eu quero ver meus netos. Porque eu amo eles. E porque, no fundo, eu achava que esse era o preço que eu tinha que pagar para ser amada de volta. Mas naquele sábado, eu ainda não tinha entendido isso. Eu ainda achava que amor era de graça. Chegou a hora do parabéns. As luzes apagaram. O bolo entrou. 3 andares, massa de confete, recheio de brigadeiro gourmet, decoração com papel de arroz comestível impresso com a foto da Sofia. Devia custar uns R$ 800. Fácil. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Cantamos. Batemos palma. Sofia soprou a velhinha. Sorriu para a câmera do fotógrafo profissional que estava registrando cada segundo. Tudo muito lindo. Tudo muito perfeito. E então chegou a hora dos presentes. As crianças convidadas se aglomeraram em volta da mesa. Os pais ficaram de pé, celulares na mão, gravando. Vanessa começou a pegar os pacotes, um por um, e entregar para Sofia abrir. Olha, filha, da tia Marcela. Que lindo! Um kit da Barbie. Ah, da vovó paterna. Um tablet infantil. Que demais! Olha, do priminho Gustavo. Lego Friends. Você adora. Cada presente arrancava gritinhos. Cada caixa aberta gerava aplauso. Eu estava sentada ali, quieta, olhando, esperando. E então Vanessa pegou minha sacola. Ela olhou, franziu a testa, abriu devagar, como se tivesse medo de ter algo vivo lá dentro. E tirou. 2 bonecas de pano. Eu tinha costurado elas com minhas próprias mãos. Levei 3 meses. Cada ponto foi dado com cuidado. Uma boneca era a Sofia. Cabelo castanho de lã, vestidinho de chitão florido, sapatinho de feltro vermelho. A outra era o Miguel, meu neto de 5 anos. Cabelo de lã preta, calça jeans de tecido, camiseta com um barquinho bordado. As 2 tinham olhos de botão, sorriso bordado. E um detalhe que ninguém ali sabia. Um bolso secreto costurado por dentro do peito, invisível por fora. Dentro desse bolso, em cada boneca, tinha um cartão plastificado. Nele, eu tinha escrito à mão: "Este é o código para o seu futuro. Procure a vovó Elsa para assinar a transferência no banco. Com amor, vovó." E junto com o cartão, os dados da conta: agência, número, titularidade, Sofia Siqueira e Miguel Siqueira, respectivamente. O que tinha nessas contas? R$ 500 mil, divididos em 2 previdências privadas, VGBL, que eu tinha montado ao longo de 15 anos, desde que meu marido morreu. Desde que eu vendi a casa grande onde criei meu filho e comprei esse apartamento pequeno na Moca. A diferença? 420 mil. O resto veio de juros, de trabalho, de costura, de cada centavo que eu guardei, todo mês, religiosamente, sem falta. Aquele dinheiro era sagrado, era intocável, era o futuro dos meus netos. Faculdade, intercâmbio, primeiro carro, casamento. Tudo que eu não pude dar para o meu filho, eu ia dar para os filhos dele. Mas para a transferência ser válida, eu precisava ir ao banco na segunda-feira seguinte e assinar a doação em vida. Era o último passo. Por isso eu dei as bonecas no sábado, para eles terem o fim de semana para descobrir, para me ligar, para a gente ir junto no banco, para ser um momento de família. Mas Vanessa olhou para as bonecas e fez uma careta. Olha, gente, artesanal, rústico, né? Ela falou alto, bem alto, para todo mundo ouvir, e deu risada.
aquela risadinha de nervoso misturado com desprezo. Mas vamos combinar, Sofia já passou dessa fase de trapo. Isso junta muito pó, né, amor? Ela olhou para o meu filho. Ele estava do lado dela, sem graça, sem saber o que fazer. É, mãe, mas a intenção que vale, né? Ele disse tentando amenizar, mas a voz dele saiu fraca. Covarde. Sofia esticou a mão para pegar a boneca. Ela queria. Eu vi no olhinho dela. Mas Vanessa afastou. Depois a mamãe guarda, filha. Agora olha o iPad que o papai te deu, vem cá. E empurrou as bonecas para um canto da mesa, embaixo de um monte de papel de presente rasgado. Meu coração apertou, mas eu não disse nada. Não na frente de todo mundo. Eu sou de uma geração que engole, que aguenta, que não faz escândalo. Então, eu fiquei ali, quieta, com um nó na garganta do tamanho de um punho. A festa continuou. Cortaram o bolo. Serviram os salgados. As crianças voltaram a brincar. E eu, em algum momento, precisei ir ao banheiro. O banheiro ficava nos fundos do buffet. Para chegar lá, você passava por um corredor de serviço, onde ficava a cozinha, a área de limpeza, o depósito. Quando eu estava voltando, ouvi vozes. Vanessa. E uma funcionária do buffet. Me aproximei devagar. A porta da área de serviço estava entreaberta. E foi aí que eu vi. Vanessa estava segurando um saco de lixo preto, daqueles grandes, de 100 litros. Dentro dele, pratinhos descartáveis sujos de bolo, guardanapos, copinhos de plástico e as 2 bonecas, minhas bonecas, jogadas ali como se fossem lixo mesmo. Pode levar isso pro lixo lá fora, Vanessa disse para a moça. Deus me livre encher o quarto da menina com essa velharia. A funcionária pegou o saco. Mas antes que ela saísse, Vanessa continuou falando. E eu escutei cada palavra. Sogra pobre é um castigo, viu? Em vez de ajudar a pagar a escola bilíngue das crianças, vem com boneca de pano. Lixo, lixo mesmo. Ela riu, balançou a cabeça. E saiu. Eu fiquei parada ali. Não conseguia me mexer. Senti uma coisa gelada subir pela espinha. Não era raiva. Ainda não. Era decepção, tristeza profunda. Aquele tipo de dor que não dói no corpo, dói na alma. Esperei a Vanessa sumir no corredor. Esperei a funcionária se afastar. E então eu entrei na área de serviço. O saco de lixo estava ali, encostado na parede, esperando para ser levado para o container lá fora. Eu me aproximei. Abri. Meti a mão lá dentro. Senti o tecido macio das bonecas. Puxei. A manga da minha blusa de linho sujou de glacê de morango. Não me importei. Peguei as 2 bonecas. Limpei com a mão o que dava, botei na bolsa e saí pelos fundos do buffet, sem me despedir de ninguém. No Uber de volta para casa, eu não chorei. Não ainda. Fiquei olhando pela janela, as bonecas no colo, sentindo o peso delas. O peso do que elas representavam. E a leveza do que eu tinha acabado de entender. Meu sacrifício era invisível. Meu amor era descartável. E meu dinheiro nunca tinha sido para mim. Cheguei em casa. Muca. Rua tranquila. Prédio antigo de 3 andares, sem elevador. Subi os 2 lances de escada, joelho estalando, bolsa pesada. Abri a porta do meu apartamento. 2 quartos. Sala pequena, cozinha com azulejo dos anos 80. Mas era meu. Quitado. Pago. Ninguém podia me tirar dali. Fechei a porta, coloquei as bonecas em cima da mesa da sala. Sentei no sofá de chenille bege que eu tinha há 20 anos. E aí, só aí, eu chorei. Chorei por mim. Pela mulher que tinha trabalhado a vida inteira em confecção no Brás. Que tinha casado cedo, aos 20, com um metalúrgico bom e honesto. Que tinha criado um filho sozinha depois que o marido morreu de infarto aos 53. Que tinha vendido a casa onde tinha memórias para garantir que esse filho e os netos dele tivessem futuro. Que tinha costurado, economizado, guardado cada centavo. Que tinha aberto mão de viajar, de trocar de roupa, de ir ao salão, só para juntar aquele dinheiro sagrado. E que tinha visto tudo isso ser jogado no lixo. Literal. Chorei até não ter mais lágrima. Até a garganta doer. Até o peito ficar vazio. E então, eu parei. Levantei.
Fui até a cozinha. Peguei um pano úmido. Voltei para a sala. Limpei as bonecas com cuidado. Tirei cada resquício de glacê, cada farelo de bolo. Alisava o cabelo de lã delas como se fossem bebês de verdade. Abri o bolso secreto de cada uma. Os cartões ainda estavam lá, intactos, plastificados, protegidos. Peguei meu celular, entrei no WhatsApp. Bloqueei o número da Vanessa. Bloqueei, e então fui dormir. No domingo, acordei cedo, 6 da manhã. Fiz café. Sentei na mesinha da cozinha com meu caderninho de anotações. Aquele caderno pautado azul onde eu controlava tudo. Cada entrada, cada saída, cada centavo. Abri na página onde tinha anotado os investimentos. Banco Itaú Personalité. Conta Previdência Privada, VGBL. Sofia, R$ 250 mil. Conta Previdência Privada, VGBL. Miguel, R$ 250 mil. Total, R$ 500 mil. Fiquei olhando para aqueles números. Pensei em quanto tempo tinha levado. 15 anos. 180 meses. Depósitos que variavam de 1.500 a 3.000 reais por mês, dependendo de quanto eu conseguia juntar da pensão do falecido e da costura. Juros compostos de 6% ao ano. Reinvestimento dos rendimentos. Disciplina. Fé. E pensei, para quê? Para ser chamada de pobre, para ser tratada como fardo, para meu presente ser descartado sem nem ser aberto? Não. Fechei o caderno, peguei o telefone, liguei para o banco. Domingo, mas o Personalité tem atendimento 24 horas para cliente com mais de 100 mil investidos. Alô, bom dia, Banco Itaú Personalité. Em que posso ajudar? Bom dia. Preciso agendar uma reunião urgente com meu gerente. Segunda-feira de manhã, se possível. Claro, senhora. Qual o assunto? Resgate de investimentos. Entendi. Vou verificar a agenda do Sr. Otávio. Um momento. Musiquinha de espera. Meu coração batendo devagar, mas firme. Dona Elza? Consegui agendar para segunda às 10 da manhã. A senhora confirma? Confirmo. Ótimo. Mais alguma coisa? Não. Obrigada. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Nenhuma mensagem do meu filho. Nenhuma ligação. Nada. Eles nem tinham percebido que eu tinha ido embora da festa mais cedo. Ou perceberam e não ligaram. Não sei qual das duas opções dói mais. Passei o domingo limpando a casa. Lavar roupa. Passar. Fazer comida. Congelar marmitas para a semana. Rotina. A rotina que me mantinha sã. No meio da tarde, minha vizinha Clara bateu na porta. Ela tem 65 anos. Viúva também. A gente se conhece há mais de 10. Ela é minha única amiga de verdade. Elza, você tá bem? Te vi chegando ontem. Tava com cara estranha. Entrei Clara. Vou fazer um café. Sentamos na cozinha. Contei tudo. Mostrei as bonecas. Mostrei os cartões. Contei dos 500 mil. Contei do lixo. Das palavras da Vanessa. Clara ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: E você vai fazer o quê? Vou cancelar a doação, vou resgatar o dinheiro e vou gastar comigo. Ela me olhou com aqueles olhos espertos dela, cheios de ruguinha no canto, e sorriu. Finalmente. Achei que você nunca ia acordar. Como assim? Elza, faz quantos anos que você vive em função desse filho ingrato e dessa nora maldita? Você paga transporte escolar, você leva comida, você cuida das crianças de graça e eles te tratam como empregada. Eu sempre te falei isso. Ela tinha razão. Clara sempre teve. Mas eu não queria ouvir. O dinheiro é dos meus netos, Clara. Era. Agora é seu. Caixão não tem gaveta, mulher. E desaforo não se leva para casa. Ela pegou minha mão por cima da mesa. Apertou. Gasta. Viaja. Vive. Você tem 68 anos e tá com saúde. Aproveita enquanto dá. Eu sorri. Pela primeira vez desde o sábado, eu sorri. Segunda-feira, 10 da manhã. Agência Itaú Personalité, Avenida Paulista. Prédio espelhado. Porta giratória. Recepção com sofá de couro. Café expresso de graça. Senhor Otávio me recebeu no gabinete dele. 50 e poucos anos. Terno cinza. Gravata azul.
Ele me atende desde que eu abri a conta, há 15 anos. Ele sabe da história toda. Dona Elsa, bom dia. Senta, por favor. Café? Água? Não. Obrigada, Otávio. Vou direto ao ponto. Claro. Respira fundo, Elsa. Fala. Eu quero cancelar o processo de doação em vida das 2 previdências privadas. Ele piscou. Não esperava. Mas, Dona Elsa, a senhora planejou isso durante 15 anos. É para a faculdade das crianças, a senhora sempre disse. Era. Não é mais. Contei. Resumido. As bonecas. O lixo. A frase. Ele escutou em silêncio. Quando terminei, ele suspirou. Entendo. E o que a senhora quer fazer com o dinheiro, então? Quero resgatar 20% agora, em liquidez. O resto, quero programar resgates mensais. E quero abrir uma conta internacional. Conta internacional? Vou viajar, Otávio. Europa, Ásia, onde eu nunca fui. Vou gastar esse dinheiro comigo. Cada centavo que sobrar, eu deixo para os meus netos quando eu morrer. Mas em testamento, protegido, para eles receberem só quando fizerem 25 anos. E só se provarem que são pessoas melhores que os pais. Ele ficou me olhando, depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. A senhora tem certeza disso? Absoluta. Então vamos fazer os papéis. Levou 2 horas. Assinatura, reconhecimento de firma, transferências. Quando saí do banco, eu tinha 100 mil reais líquidos na conta corrente. O resto estava programado para cair aos poucos, ao longo dos próximos meses. Saí do prédio. Avenida Paulista, 12h. Sol forte, gente para todo lado. Eu parei na calçada, respirei fundo e senti liberdade. Peguei o celular, entrei no Google, digitei Pacote Europa 20 dias. Apareceram várias opções. Escolhi uma. Europa Clássica. Paris, Londres, Roma, Veneza, Amsterdã. 21 dias. Saída em 15 dias. Preço: 28 mil reais por pessoa. Tudo incluso. Hotel 4 estrelas. Café da manhã. Alguns passeios. Liguei para a agência. Boa tarde. Tem vaga nesse pacote para daqui a 15 dias? Tem sim, senhora. Quantas pessoas? Uma. Perfeito. Vou fazer a reserva. Pode fazer. Paguei à vista. No débito. 28 mil de uma vez. Nem pisquei. Quando desliguei, eu estava tremendo. Não de medo. De emoção. Eu ia viajar. Eu, Elsa Siqueira, costureira aposentada da Muca, ia conhecer Paris. Os 15 dias antes da viagem passaram num borrão. Eu tinha tanto para fazer que mal tive tempo de pensar no que tinha acontecido. Passaporte. O meu estava vencido desde 2017. Nem lembrava mais. Tive que renovar em caráter de urgência. Pagaria 250 reais a mais, mas sairia em 5 dias úteis. Valeu cada centavo. Fui até a Polícia Federal em Guarulhos. Tirei foto. Colhi digital. Assinei. A moça do guichê, uma menina nova de uns 25 anos, me perguntou animada: "A senhora vai viajar para onde?" "Europa. Paris, Roma, Veneza." "Que demais. A senhora vai adorar." "E eu vou mesmo", respondi. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nas minhas próprias palavras. Depois foi roupa. Eu não tinha roupa para viajar para a Europa. Meu guarda-roupa era basicão. Calça preta, calça azul, blusa de botão, blusa de malha, sapatilha, sapato fechado. Tudo simples, tudo funcional. Nada para impressionar ninguém. Mas agora eu podia. Fui até o shopping Aricanduva. Entrei numa loja que eu sempre olhava de fora, mas nunca entrava. Renner. Não é das Lu. Mas para mim era luxo. Comprei 2 calças novas, uma jaqueta de couro sintético preta, 3 blusas de manga comprida, um cachecol vermelho, uma bolsa transversal preta com zíper reforçado, daquelas para turista mesmo, sapato confortável para andar, tênis preto. Total, R$ 1.300. Quando passei o cartão, a moça do caixa perguntou: "Vai parcelar em quantas vezes?" "À vista." Ela piscou, surpresa. Eu também fiquei, surpresa comigo mesma. Não parcelar era novidade. Sempre parcelei tudo, mas agora não precisava mais. Saí da loja com 4 sacolas, pesadas, cheias.
Sentei num banco do shopping para descansar as pernas e fiquei olhando para aquelas sacolas no chão e pensei, isso é meu, comprei para mim e ninguém vai jogar no lixo. No caminho de volta para casa, o celular tocou. Era meu filho, Ricardo. Meu coração deu um pulo. Primeira vez que ele ligava desde o sábado da festa. 5 dias depois. Atendi. Oi, mãe. Oi, filho. A voz dele estava estranha, meio nervosa, meio sem graça. Mãe, a senhora tá bem? A Vanessa falou que a senhora foi embora da festa mais cedo, nem se despediu. Eu estava cansada, Ricardo. Vinha embora. Ah, tá. É que a gente ficou preocupado. Mentira. Não ficaram. Se tivessem ficado, tinham ligado no sábado mesmo. Mas deixa pra lá. Olha, mãe, eu tô ligando porque... É o seguinte. O boleto do transporte escolar dos meninos venceu na sexta. E a gente tá meio apertado esse mês. A senhora conseguiria dar uma ajudinha? Só esse mês, prometo. Quanto é? R$ 800. Silêncio do meu lado. Eu sabia que esse pedido ia vir. Sempre vinha. Todo ano, na mesma época. Renovação de matrícula, material escolar, uniforme novo. E eu sempre pagava. Sempre. Mas dessa vez eu respirei fundo e falei, não vou poder, filho. Como assim, mãe? Tô sem dinheiro sobrando esse mês. Gastei com umas coisas. Mas, mãe, a senhora sempre tem um dinheirinho guardado. Tinha. Gastei. Com o quê? Com uma viagem. Silêncio do lado dele agora. Um silêncio pesado, confuso. Viagem? A senhora vai viajar? Vou. Pra Europa. Saio semana que vem. Europa? Mãe, a senhora tá brincando? Não tô, Ricardo. Comprei o pacote. Já paguei. 21 dias. Paris, Londres, Roma. Mãe, mas como que a senhora vai gastar dinheiro com viagem e não pode ajudar a pagar a escola dos seus netos? A voz dele subiu. Ficou irritada, acusadora. E eu senti aquilo subir em mim também. Raiva. Mas eu segurei. Ricardo, eu ajudei a vida inteira. Paguei transporte, levei comida, fiquei com as crianças de graça. Agora eu quero viver um pouco também. Tenho direito, não tenho? Mas, mãe, os meninos precisam que o pai e a mãe deles façam escolhas melhores. Precisam que vocês cortem os gastos supérfluos. Precisam que a Vanessa pare de jantar fora 3 vezes por semana e trocar de roupa todo mês. Eu não sou o banco de vocês, filho. Saiu. Tudo saiu. E quando saiu, não dava mais para voltar. Ele ficou em silêncio. Depois disse, num tom duro, a senhora mudou, mãe. Mudei mesmo. E era a hora. Desliguei. Fiquei sentada ali, no banco do ponto de ônibus, sacolas ao meu lado, mão tremendo. Não de arrependimento, de alívio. Eu tinha falado. Eu tinha dito não. Pela primeira vez na vida, eu disse não pro meu filho. Cheguei em casa, guardei as roupas novas, peguei meu caderninho azul de novo, abri numa página limpa. Escrevi: coisas para levar na viagem. Remédio de pressão. Remédio para dor no joelho. Protetor solar. Guarda-chuva pequeno. Adaptador de tomada. Documento. Passagem impressa. Cartão de crédito internacional. Fui riscando item por item conforme ia separando tudo numa mala pequena de rodinhas que eu tinha comprado no camelô por R$ 120. Não era das melhores, mas ia servir. Na véspera da viagem, Clara veio jantar comigo. Fiz macarronada, molho de tomate caseiro, carne moída, queijo ralado, pão de alho, vinho tinto, uma garrafa de R$ 25 do dia. Mas estava bom. A gente comeu, bebeu, riu. Amanhã você vai, Elsa. Não acredito. Nem eu, Clara. Nem eu. E se eles ligarem? Se o Ricardo aparecer aqui? Deixa. Você tem a chave reserva. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me liga. Mas não deixa eles entrarem, viu? Pode deixar. Eu cuido. Vai tranquila. Obrigada, amiga. A gente se abraçou. E foi um abraço daqueles que você sente que a pessoa tá te segurando de verdade. Não é abraço de fachada. É abraço que segura. Dormi mal aquela noite. Ansiedade, medo, empolgação. Tudo misturado. Acordei 4 da manhã. O voo saía às 9, mas eu não consegui voltar a dormir.
Levantei, tomei café, conferi a mala pela 1000ª vez. Tudo certo. Às 5h30, o Uber chegou. Motorista quieto, educado. Me ajudou com a mala. Aeroporto de Guarulhos estava cheio mesmo àquela hora. Gente para todo lado. Família viajando, casal de idosos, grupos de jovens, todo mundo indo para algum lugar. E eu também. Eu também estava indo. Fiz check-in. Despachei a mala. Passei pela segurança. E quando sentei no portão de embarque, olhando pela janela de vidro pro avião que ia me levar, eu pensei: tô fazendo isso. De verdade. Tô indo. O voo foi longo. 12 horas até Paris. Escala em Lisboa. Eu não dormi quase nada. Fiquei olhando o mapa no telinha da poltrona. O aviãozinho atravessando o oceano. A distância aumentando entre mim e São Paulo. Entre mim e a Muca. Entre mim e eles. Chegamos em Paris num fim de tarde cinza. Chuviscava. Frio. Mas quando saí do aeroporto e vi as placas em francês, os táxis diferentes, as pessoas falando numa língua que eu não entendia, eu sorri. Sozinha, no meio da multidão, eu sorri. O transfer do pacote me levou pro hotel. 3 estrelas. Bairro perto da Torre Eiffel. Quarto pequeno, mas limpinho. Cama de solteiro, banheiro minúsculo, janela com vista pra rua. Mas era meu. Por 3 noites, aquilo era meu. Tomei banho, deitei na cama e chorei. Mas dessa vez não era tristeza. Era libertação. Os primeiros dias em Paris foram estranhos. Eu me sentia culpada. Culpada por estar ali. Culpada por estar gastando. Culpada por não ter ligado pro Ricardo desde que cheguei. Ele tinha mandado mensagem no WhatsApp. Mãe, a senhora chegou bem? Eu respondi seco. Cheguei. Tô bem. E não falei mais nada. Vanessa não mandou nada. Não que eu esperasse. Ela nunca ligava para mim. Só me procurava quando precisava. No terceiro dia, eu fiz o passeio para a Torre Eiffel. Fui com o grupo do pacote. Umas 20 pessoas, casais, famílias. Eu era a única sozinha. Mas não me importei. Subi até o 2º andar. Olhei Paris lá de cima, a cidade toda cinza e dourada embaixo de mim. E pensei, eu mereço isso. Eu mereço estar aqui. Comprei um chaveirinho da Torre Eiffel. 5 euros, uns 27 reais. Antigamente eu pensaria 2 vezes, mas agora eu comprei sem culpa. À noite, jantei sozinha num bistrô pequeno perto do hotel. Pedi sopa de cebola, um vinho da casa, pão francês de verdade, quentinho, crocante. A conta veio, 32 euros, 175 reais, caro pra caramba. Mas eu paguei. E comi cada colherada daquela sopa sentindo o gosto da liberdade. Foi nessa noite que eu criei meu Instagram. Clara tinha insistido antes de eu viajar. Elza, cria logo essa conta. Posta foto, deixa eles verem que você tá vivendo. Eu não entendia nada de rede social, mas Clara me ensinou o básico. Baixar o aplicativo, fazer cadastro, escolher foto de perfil. Eu coloquei uma foto minha de uns 2 anos atrás, num churrasco de família. Eu tava sorrindo, cabelo preso, blusa florida. Tirei uma foto da Torre Eiffel iluminada à noite. Postei. Legenda simples. Nunca é tarde para começar. Paris, dia 3. Não coloquei hashtag. Não marquei ninguém. Nem sei quantas pessoas me seguiam. Acho que umas 5. Clara, umas vizinhas, sei lá. Mas o importante é que eu tinha postado. Eu tinha registrado. Eu estava vivendo e mostrando. Fui dormir leve naquela noite. Pela primeira vez desde que cheguei, sem culpa. No 4º dia, o passeio era pro Palácio de Versalhes. Eu acordei animada. Tomei café da manhã no hotel. Croissant, café preto, suco de laranja. Simples, gostoso. Sentei sozinha numa mesinha de canto, olhando pela janela as ruas de Paris acordando. Foi aí que meu celular tocou. WhatsApp. Número do Ricardo. Atendi sem pensar. Alô? Mãe? Mãe, a senhora me bloqueou? Não bloqueei. Só não tô respondendo muito. Mãe, a gente precisa conversar. Isso não tá certo. O que não tá certo, Ricardo? Essa viagem. Esse gasto. A senhora gastando o dinheiro que era pros netos? Ele não sabia. Ainda não.
Ele não fazia ideia de que o dinheiro que eu tinha guardado era muito mais do que ele imaginava. Para ele, eu era só a mãe aposentada com uma pensãozinha. Ele não sabia dos 500 mil. E eu não ia contar. Não ainda. Ricardo, eu já falei. Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei a vida inteira. Eu mereço aproveitar. Mas mãe, os meninos... Os meninos têm pai e mãe. E vocês dois trabalham. Se tá faltando dinheiro, é porque vocês gastam demais. Corta o supérfluo. Que supérfluo, mãe? A gente mal tá se virando. Ricardo, vocês jantam fora quantas vezes por semana? Silêncio. A Vanessa comprou quantas peças de roupa mês passado? Silêncio de novo. Vocês têm um carro financiado que custa 2.500 por mês. Vocês precisam desse carro? Mãe, a senhora não entende. A gente precisa manter um padrão... Padrão? Que padrão? Vocês ganham 13 mil por mês e vivem no vermelho. O problema não sou eu. O problema é vocês. Eu nunca tinha falado assim com meu filho. Nunca. Ele ficou mudo do outro lado da linha. Depois disse, baixinho. Eu não te reconheço mais, mãe. Ótimo. Porque a mulher que você conhecia estava cansada de ser usada. Agora você vai ter que conhecer a nova. Tchau, Ricardo. Aproveita a sua segunda-feira. Eu vou aproveitar meu passeio em Versalhes. Desliguei antes que ele respondesse. Desliguei e bloqueei. Dessa vez de verdade. Fui pro passeio com o coração leve. Versalhes era absurdo de lindo. Os jardins enormes, o palácio dourado, os espelhos, a ostentação. Eu andei por aqueles salões pensando, reis e rainhas viveram aqui. E agora eu, Elza Siqueira, costureira da Muca, também tô aqui, pisando no mesmo chão. Comprei um leque decorativo de lembrança. 12 euros, 66 reais. Guardei na bolsa. À noite, de volta ao hotel, postei outra foto no Instagram. Dessa vez, eu na frente do Palácio de Versalhes. O celular no modo selfie, meu braço esticado, o palácio enorme atrás. Eu estava sorrindo, um sorriso verdadeiro. Legenda. Realeza não é sobre sangue, é sobre dignidade. Versalhes, dia 4. Recebi 3 curtidas. Clara comentou. Arrasou, amiga. Tá linda. Outra vizinha comentou. Aproveita, Elza. Você merece. E um comentário que me fez gelar, do perfil da Vanessa. Que legal, sogra. Curtindo as férias enquanto a gente rala aqui, né? Deve ser bom. Eu não respondi. Só bloqueei ela também. Acabou. Não queria mais ouvir, não queria mais saber. Paris acabou. Fomos para Londres, depois Roma. Cada cidade era um mundo diferente. Eu ia nos passeios do grupo. Conheci umas senhoras legais. Uma de Curitiba, outra de Belo Horizonte. A gente almoçava junto às vezes, conversava. Elas me perguntavam, você veio sozinha, Elza? Vim, viúva. Decidi me presentear. Que coragem! Eu não teria. Eu também achava que não tinha. Mas a gente descobre a coragem no caminho, sabe? Em Roma, comprei um casaco de lã italiana, numa lojinha perto do Vaticano. 300 euros. 1.650 reais. Era caríssimo, mas era lindo. Bege claro, macio, cheiroso. Provei. Caiu perfeitamente. A vendedora, uma italiana de uns 60 anos, sorriu para mim e disse em português arrastado. Está muito elegante, senhora. E eu me vi no espelho. Casaco novo, cabelo diferente porque eu tinha cortado em Paris num salãozinho barato mas moderno. Maquiagem leve que uma das senhoras do grupo tinha me ensinado a fazer. E pensei, eu tô elegante, de verdade, comprei. Naquela noite postei foto com o casaco novo, fundo de Roma iluminada. Legenda, nunca achei que lã italiana fosse para mim. Mas descobri que tudo pode ser para mim se eu quiser. Roma, dia 12. Clara comentou, meu Deus, Elza tá maravilhosa. E embaixo, um comentário do Ricardo. Mãe, a gente precisa conversar. Por favor, liga pra gente. Não liguei. Veneza foi minha cidade favorita. A cidade da água, das gôndolas, das pontes. Eu fiz o passeio de gôndola. 120 euros para meia hora. 660 reais. Um absurdo. Mas eu fui.
Sentei naquela gôndola balançando, o gondoleiro cantando em italiano, o sol batendo na água verde, os prédios antigos dos dois lados, e chorei. De felicidade, de gratidão, de liberdade. Tirei foto. Postei. Legenda. Se você me perguntasse há 6 meses se eu estaria aqui, eu diria que era impossível. Mas impossível era continuar vivendo de migalhas. Veneza, dia 16. Dessa vez, além da Clara, tinha mais gente curtindo. Conhecidas do prédio, clientes antigas da costura, gente que eu nem sabia que tinha Instagram. E todos os comentários eram positivos, incentivando, celebrando. Mas lá no meio, enterrado entre os elogios, um comentário da Vanessa de novo. Ela tinha criado um perfil novo para me seguir, já que eu tinha bloqueado o antigo. Enquanto isso, aqui a escola mandou os meninos de volta para casa por falta de pagamento. Mas tudo bem. A vovó tá na Europa. Meu estômago embrulhou. Os meninos foram mandados de volta? Por falta de pagamento? Meu coração apertou. Pensei em ligar. Pensei em perguntar. Pensei em... Não. Respirei fundo. Bloqueei o perfil novo da Vanessa e respondi publicamente para todo mundo ver. Os meninos têm 2 pais que trabalham. Se a escola não foi paga, não é problema da avó que está finalmente vivendo a própria vida. É problema de gestão financeira dos responsáveis. Postei, desliguei o celular e fui jantar. Jantei sozinha num restaurante pequeno, massa fresca, vinho branco, tiramisu de sobremesa. A conta veio. 45 euros, R$ 248. Paguei. Comi devagar, saboreando cada garfada, saboreando a paz. No dia seguinte, era o último dia em Veneza, livre, sem passeio agendado. Eu acordei, tomei café e saí para andar sozinha, sem mapa, sem roteiro, só andando, me perdendo, me achando. Entrei numa igreja pequena, vazia, silenciosa. Sentei num banco de madeira lá no fundo. Olhei para o altar, para as velas acesas, para o crucifixo e conversei com Deus, ou com meu falecido marido, ou comigo mesma. Não sei, eu fiz a coisa certa? Eu tô sendo egoísta? Os meninos, eles não têm culpa, mas eu não aguento mais ser invisível, não aguento mais ser descartável. Fiquei ali uns 20 minutos, em silêncio, só sentindo. Quando saí, me sentia mais leve. Não tinha respostas, mas tinha paz. E às vezes, paz é o suficiente. A viagem acabou. 21 dias passaram rápido demais. Última cidade, Amsterdã. Última foto. Eu de bicicleta alugada, pedalando devagar por uma ciclovia, sorrindo, cabelo ao vento. Legenda. Fim da jornada? Não. Apenas o começo. Amsterdã, dia 21. Voltei para o Brasil numa quarta-feira. Voo noturno. Cheguei em Guarulhos numa quinta de manhã, cansada, mala pesada de lembranças, coração cheio. Clara me buscou no aeroporto. Me abraçou forte. Bem-vinda de volta, viajante. Obrigada, amiga. Nem acredito que voltei. No caminho para casa, ela me contou. Eles vieram aqui, umas 3 vezes, batendo na porta, perguntando de você. Eu disse que você estava viajando e que eu não sabia quando voltava. E aí? Aí o Ricardo ficou nervoso. Disse que precisava falar com você urgente, que era sobre dinheiro, que estava tudo desmoronando. Mas eu não dei trela, Elsa. Fiz o que você pediu. Obrigada. Cheguei em casa. Apartamento cheirando a fechado. Abri as janelas. Ventilou. Guardei a mala. Tirei as roupas sujas. Separei as lembranças. O chaveirinho da Torre Eiffel. O leque de Versalhes. Um ímã de geladeira de cada cidade. Coloquei tudo na geladeira. Pareciam medalhas de guerra. Sentei no sofá. Peguei o celular. Desbloqueei o número do Ricardo. 27 mensagens não lidas. Abri. Mãe, liga pra gente, por favor. Mãe, a escola mandou carta de cobrança. Mãe, tiraram os meninos da escola. Mãe, tivemos que vender o carro. Mãe, a Vanessa tá em crise. Mãe, pelo amor de Deus, responde. Mãe, eu sei que a gente errou, mas a gente precisa de ajuda. Mãe, li tudo, em silêncio, sem emoção, sem culpa, só li. Depois digitei uma resposta, curta, direta.
Cheguei hoje. Tô bem. Obrigada por perguntar. Precisamos conversar. Mas não sobre dinheiro, sobre respeito. Quando vocês estiverem prontos para essa conversa, me avisem. Até lá, estou vivendo minha vida. Enviei e desliguei o celular. Passaram-se 3 dias desde que voltei. 3 dias de silêncio da parte deles. Eu voltei à rotina. Acordar cedo, fazer café, arrumar a casa. Mas tinha algo diferente. Eu me olhava no espelho e via outra pessoa. O cabelo curto moderno que cortei em Paris. O casaco de lã italiana pendurado no cabide. As fotos impressas que mandei revelar, coladas na geladeira com ímã. Eu tinha mudado, por dentro e por fora. Na sexta-feira à tarde, bateram na porta. 3 batidas secas, firmes. Eu estava na cozinha fazendo uma sopa de legumes. Sequei as mãos no pano de prato e fui atender. Olhei pelo olho mágico. Era Ricardo, sozinho. Abri a porta devagar. Ele estava diferente também. Mais magro, olheiras fundas, roupa amarrotada. A camisa social que ele sempre usava tão bem passada estava com um vinco torto, mal feito. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Ele entrou. Olhou para o apartamento como se tivesse entrado num lugar desconhecido. Os olhos dele pararam nas fotos da geladeira. Torre Eiffel, Coliseu, Canais de Veneza. Eu sorrindo em todas. A senhora realmente foi, ele disse, voz baixa, quase incrédula. Fui. 21 dias. Foi maravilhoso. Ele puxou uma cadeira da mesa da cozinha e sentou. Passou a mão no rosto. Cansado. Mãe, a gente precisa conversar. Eu sei. Senta aí que vou fazer um café. Fiz café fresco. Coloquei na mesa com 2 xícaras. Pão de queijo que eu tinha feito de manhã. Manteiga. Sentei na frente dele. Pode falar, Ricardo. Ele respirou fundo, olhou para a xícara. Depois para mim. Mãe, tá tudo desmoronando. A escola mandou os meninos embora. A gente teve que matricular eles numa municipal. A Vanessa tá em crise. Chora todo dia. A gente vendeu o carro. Tá andando de busão. Eu não sei mais o que fazer. Ele falava e a voz ia rachando. Eu via meu filho, 40 anos, se desmontando na minha frente. E uma parte de mim queria levantar, abraçar, resolver, como sempre fiz. Mas outra parte, a parte nova que tinha nascido naquela festa de aniversário, ficou sentada, firme. E você quer o que de mim, Ricardo? Ele levantou os olhos, vermelhos. Ajuda, mãe. A gente precisa de ajuda. Só até a gente se organizar. Eu prometo que... Promete o quê? Que vão parar de gastar mais do que ganham? Quantas vezes você já prometeu isso? Ele abaixou a cabeça. Mãe, eu sei que a gente errou. Eu sei. Mas os meninos... Os meninos não vão morrer em escola municipal, Ricardo. Eu estudei em escola pública a vida inteira e tô aqui, viva, trabalhadora, honesta. O problema não é a escola. O problema é vocês acharem que precisam de um padrão que não podem pagar. Mas, mãe, a senhora não entende. No condomínio onde a gente mora, todo mundo tem carro importado, todo mundo tá endividado também, Ricardo. Só que eles não vêm pedir dinheiro para a mãe deles. Ele ficou quieto. Bebeu um gole de café. As mãos tremiam segurando a xícara. Foi aí que eu decidi. Era hora de falar, de contar a verdade. Toda ela. Ricardo, eu preciso te mostrar uma coisa. Espera aqui. Levantei. Fui pro quarto. Abri a gaveta da cômoda onde eu guardava documentos. Peguei um envelope pardo. Dentro, os extratos bancários. 15 anos de investimento. Extrato final. 400 mil reais ainda em conta, depois de ter tirado os 100 mil para viagem e gastos. Voltei para a cozinha. Coloquei o envelope na mesa na frente dele. Abre. Ele abriu. Tirou os papéis. Começou a ler. Os olhos dele foram arregalando, virando página, lendo valores, datas, títulos, previdência privada, VGBL, Sofia Siqueira, Miguel Siqueira. Ele ficou pálido. Mãe, isso é 500 mil reais. Era. Agora é 400 mil. Tirei 100 para viajar. A voz dele saiu num fio. 500 mil? A senhora tinha 500 mil guardados?
Tinha. E era para os seus filhos, para o futuro deles. Faculdade, intercâmbio, primeiro carro, casamento, tudo. Ele continuava olhando para os papéis, em choque. Mas como? De onde? Da venda da casa velha, dos juros, do meu trabalho, de cada centavo que eu guardei durante 15 anos, sem tirar, sem gastar, juntando, investindo, sozinha. Mãe, eu não sabia. Não sabia porque eu não contei, porque era surpresa. Para ser entregue naquele sábado, no aniversário da Sofia, ele me olhou confuso. Mas a senhora não deu nada naquele dia. Só as bonecas. Eu pausei. Deixei o silêncio pesar. Depois continuei, devagar. As bonecas tinham tudo dentro, Ricardo. Dentro do bolso secreto que eu costurei no peito delas. Os dados das contas, o código, a carta explicando. Tudo. Era só vocês abrirem, lerem. E na segunda-feira eu ia no banco com vocês assinar a transferência. Ia ser oficial. 500 mil para os meus netos. Ele estava tremendo agora. E o que aconteceu? Sua esposa jogou as bonecas no lixo. O quê? A voz dele subiu, incrédula. Peguei meu celular. Abri a galeria de fotos. Mostrei para ele. Eu tinha tirado foto. No buffet, escondida, das bonecas dentro do saco preto de lixo, junto com pratinho sujo e guardanapo. Olha. Ele pegou o celular da minha mão, olhou. A cor sumiu do rosto dele. Ficou cinza. Não é possível. É. Eu vi, eu ouvi. Ela falou para o funcionário levar para o lixo. Falou que era velharia, que juntava pó. E depois, quando achou que ninguém estava ouvindo, ela disse que sogra pobre era um castigo, que em vez de ajudar a pagar escola bilíngue, eu vinha com boneca de pano. Ela chamou de lixo, Ricardo. Chamou o futuro dos seus filhos de lixo. Ele largou o celular na mesa, levantou. Começou a andar pela cozinha, passou a mão no cabelo, na nuca. Tava em choque. Mãe, eu não acredito. Não pode ser. A Vanessa não faria isso. Fez, e eu recuperei as bonecas, limpei. E no dia seguinte, fui no banco e cancelei a doação. Resgatei o dinheiro e usei para mim. Ele parou, me encarou. A senhora tirou o dinheiro dos meus filhos? Eu não tirei, Ricardo. Sua esposa jogou fora, literalmente. Eu só decidi que se ela não dava valor, eu ia dar. Para mim mesma. Mas, mãe, os meninos, eles precisam de pais que não sejam arrogantes, que não vivam de aparência, que não tratem a avó como lixo também. Eu não trato a senhora. Você deixa, filho. Você fica quieto enquanto ela me humilha. Você olha para o lado enquanto ela me usa. Você é cúmplice, por omissão. E isso dói mais do que se você fizesse diretamente. Ele sentou de novo, afundou na cadeira, começou a chorar. Chorar mesmo, soluçar, as mãos no rosto. Eu estraguei tudo, ele disse entre os soluços. Eu estraguei tudo. Eu casei com a mulher errada. Eu não defendi a senhora. Eu sou um merda. Não, Ricardo. Você não é uma merda. Você é um homem que fez escolhas ruins. Mas dá tempo de mudar. Ainda dá. Ele olhou para mim. Olhos inchados, rosto molhado. Como, mãe? Como que eu mudo isso? Eu perdi 500 mil reais dos meus filhos. Eu perdi. Você não perdeu. O dinheiro ainda existe. Tá aqui. Comigo. Mas agora ele tem novas regras. Que regras? Peguei uma folha de papel do caderninho azul. Já tinha escrito tudo. Desde que voltei da viagem. As condições. Li para ele. 1. O dinheiro que sobrou, 400 mil reais, vai ficar investido em meu nome até eu morrer. Quando eu morrer, vai ser dividido igualmente entre Sofia e Miguel, mas só quando eles fizerem 25 anos. Até lá, bloqueado. 2. Eu não vou mais pagar nada para vocês, nem transporte, nem comida, nem conta atrasada, nada. Vocês têm emprego. Vocês se virem. 3. Domingo tem almoço na minha casa, todo domingo. Se vocês quiserem vir, são bem-vindos. Mas não venham esperando dinheiro. Venham porque querem estar comigo, porque me respeitam, ou não venham. 4. A Vanessa precisa fazer terapia.
Não é sugestão, é exigência. Ou ela muda o comportamento dela, ou ela perde acesso aos netos quando eles crescerem e descobrirem a verdade. E eu vou contar. No tempo certo. 5. Eu vou viajar. Todo ano. Pelo menos 2 vezes. E não quero ouvir reclamação. Não quero ouvir que estou gastando a herança, porque não é herança. É meu dinheiro. Eu que juntei. Eu que decido. Terminei de ler. Dobrei o papel. Coloquei na mesa entre nós. Essas são as novas regras. Aceita ou não aceita, mas não negocia. Ricardo ficou olhando para o papel. Respiração pesada. Depois disse: e se a Vanessa não aceitar? Aí você escolhe. Ela ou seus filhos. Porque se ela não mudar, ela vai destruir eles também. E você sabe disso. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Minutos que pareciam horas. Finalmente, ele pegou o papel. Dobrou. Guardou no bolso da calça. Eu aceito, mãe. Eu aceito tudo. E eu vou fazer a Vanessa aceitar também. Não me interessa se ela aceita ou não, Ricardo. Me interessa se você vai fazer valer. Se você vai ter coragem de botar limite nela. Porque se não tiver, eu me afasto de vez. E aí sim, vocês me perdem. Para sempre. Ele se levantou. Veio até mim. Ajoelhou do meu lado. Pegou minha mão. Me desculpa, mãe, por tudo. Por ter sido fraco. Por não ter te defendido. Por ter deixado ela te tratar mal. Me desculpa. E ele chorou de novo. Dessa vez, eu abracei. Porque ele era meu filho. E apesar de tudo, eu ainda amava ele. Mas amor agora vinha com limite. E isso era o mais importante que eu tinha aprendido. Ele foi embora prometendo voltar no domingo com a família. Prometendo conversar com a Vanessa. Prometendo mudança. Eu ia acreditar quando visse. Sábado passou devagar. Limpei a casa. Fui na feira. Comprei carne, legumes. Ia fazer feijoada no domingo. A minha feijoada, que Ricardo adorava desde pequeno. Não era gesto de fraqueza. Era gesto de mãe. Mãe que ama, mas que não é mais capacho. Domingo de manhã, acordei cedo. Coloquei o feijão de molho desde sábado à noite. Comecei a cozinhar às 8. Linguiça, costela, bacon, paio. O cheiro foi tomando conta do apartamento. Cheiro de casa, de família, de memória. 12:00 em ponto, bateram na porta. Abri. Era Ricardo, Vanessa e os 2 meninos, Sofia e Miguel. As crianças vieram correndo. Vovó Elza, a gente estava com saudade. Abracei os 2, apertado. Eles cheiravam a shampoo de criança e inocência. Meu coração apertou. Não era culpa deles. Nunca foi. Entrem, entrem. A vovó fez feijoada. As crianças correram para dentro. Foram direto ver as fotos da geladeira. Vovó, você foi para Paris? De verdade? Fui, meu amor. E foi lindo. Vanessa entrou por último. Tava diferente, sem maquiagem. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, roupa básica, calça jeans, blusa branca, sem salto, tênis. Ela evitava meu olhar. Senta, pessoal. Almoço já tá quase. Botei a mesa. Feijoada fumegante. Arroz branco. Couve refogada. Farofa, laranja, vinagrete. Tudo simples, tudo farto. A gente sentou. Comi em silêncio por uns minutos. Só barulho de colher no prato. As crianças comendo, conversando entre elas. Até que Vanessa limpou a garganta. Dona Elza, eu preciso falar uma coisa. Levantou os olhos. Pela primeira vez desde que chegou, ela me olhou direto. Eu peço desculpas. Pelo que eu fiz. Pelas coisas que eu disse. Pelo jeito que eu tratei a senhora. Foi horrível. E eu não tenho desculpa. A voz dela estava trêmula, olhos marejados. Ricardo me contou. Sobre o dinheiro, sobre as bonecas, sobre tudo. E eu quase vomitei. De nojo de mim mesma. Eu joguei 500 mil reais no lixo. Eu destruí o futuro dos meus próprios filhos. Porque eu sou arrogante. Porque eu sou superficial. Porque eu sou mesquinha. Ela pausou. Enxugou os olhos com o guardanapo. Eu comecei terapia. Quarta-feira passada. Primeira sessão. A psicóloga me fez ver coisas que eu não queria ver. Sobre mim.
sobre como eu trato as pessoas, sobre o vazio que eu tento preencher com coisa, com status, com aparência. Ela olhou para os filhos, que estavam quietos, ouvindo sem entender direito. Eu tirei meus filhos da escola que eles amavam porque eu não consegui controlar meus gastos. Eu perdi o carro porque eu fiz questão de ter um que não podia pagar. Eu quase perdi meu casamento. E eu perdi o respeito da única pessoa que sempre esteve do nosso lado. A senhora. Lágrima descendo agora, sem parar. Eu não espero que a senhora me perdoe. Eu não mereço. Mas eu tô tentando mudar. De verdade. Eu cancelei todos os cartões de crédito menos um. Tô fazendo planilha de gastos. Cortei salão, cortei restaurante, cortei tudo que era supérfluo. E dói. Dói pra caramba. Mas eu preciso. Pelos meus filhos, pelo meu casamento. Por mim. Silêncio na mesa. Até as crianças tinham parado de comer. Eu respirei fundo. Olhei pra ela. Realmente olhei. Vi uma mulher quebrada, humilhada, mas talvez, só talvez, disposta a mudar. Vanessa, eu aceito seu pedido de desculpas, mas aceitar desculpa não é a mesma coisa que esquecer. Confiança se reconstrói devagar, com ação, não com palavra. Ela balançou a cabeça. Eu sei, e eu vou mostrar. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou. Ótimo, então vamos começar hoje. Regra número 1. Respeito. Você me respeita, eu te respeito. Acabou de me tratar como inferior. Acabou de me usar. Entendido? Entendido. Regra número 2. Os domingos aqui são sagrados. Não é obrigação, mas se vierem, venham com vontade de estar em família, não com vontade de pedir favor. Entendido. Regra número 3. Transparência financeira. Eu não vou dar dinheiro, mas se vocês quiserem, eu ensino a fazer planilha. Eu ensino a economizar. Eu ajudo com conhecimento, não com dinheiro. Topa? Ela olhou para o Ricardo. Ele balançou a cabeça que sim. Ela voltou para mim. Topo. Então tá. Agora vamos terminar de almoçar. A feijoada tá esfriando. E a gente comeu. Comeu e conversou. As crianças contaram da escola nova. Disseram que estava legal. Diferente, mas legal. Ricardo contou que estavam economizando para comprar um carro usado, popular, só pro essencial. Vanessa contou que tinha voltado a fazer unha em casa, com esmalte de farmácia. Economizava R$ 120 por mês. Eram pequenas coisas, mas eram reais. Depois do almoço, as crianças foram brincar na sala. Eu, Ricardo e Vanessa ficamos na cozinha tomando café. Foi aí que eu peguei as bonecas. Tinha guardado elas no quarto, limpas, restauradas. Coloquei em cima da mesa. Essas são de vocês, das crianças. Quando eles fizerem 18 anos, eu dou, com a história completa, para eles saberem o valor das coisas e o valor das pessoas. Vanessa pegou uma das bonecas, abraçou contra o peito. Começou a chorar de novo. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Eu sei, agora mostra com atitude. Eles foram embora no fim da tarde. As crianças me abraçaram apertado. Ricardo me beijou na testa. Vanessa me deu um abraço rápido, ainda tímido, ainda envergonhado. Quando a porta fechou, Clara apareceu. Ela estava esperando no apartamento dela, ouvindo tudo pela parede fina. E aí, como foi? Foi real, doloroso, mas real. Você acredita nela? Não sei ainda, mas vou dar a chance. Uma. Só uma. E se ela estragar? Aí eu corto de vez, sem dó, sem culpa. Clara sorriu. Você mudou mesmo, Elsa. Mudou para melhor. Eu tive que mudar, Clara. Ou eu morria sendo capacho. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei para as fotos da viagem de novo. Eu sorrindo, livre, viva. Peguei o celular. Entrei num site de turismo, comecei a pesquisar. Japão, primavera, cerejeiras florindo, 15 dias, preço R$ 35.000. Suspirei, sorri e cliquei em reservar. 6 meses depois. Março virou setembro, o inverno passou, a primavera chegou e muita coisa mudou. Eu tinha voltado do Japão fazia 3 semanas.
15 dias em Tóquio, Kyoto, Osaka, cerejeiras florindo, templos antigos, comida diferente, gente educada, silêncio respeitoso. Foi diferente da Europa. Mais introspectivo, mais profundo. Eu tinha voltado com o coração ainda mais leve, se é que isso era possível. Os domingos na minha casa tinham virado rotina. Todo domingo, sem falta, Ricardo chegava com Vanessa e as crianças. Sempre pontual, sempre respeitoso. Traziam sobremesa. Ajudavam a arrumar a mesa. Lavavam louça depois. Pequenos gestos, mas gestos que importavam. Vanessa tinha emagrecido uns 5 quilos. Não de dieta da moda, de estresse bom, de acordar cedo para levar os meninos na escola municipal de ônibus, de cozinhar em casa todo dia, de lavar roupa no tanque porque a máquina tinha quebrado e eles não tinham dinheiro para consertar ainda. Ela estava diferente, mais simples, mais real. O cabelo estava crescendo na cor natural, castanho com alguns fios brancos aparecendo. Ela não pintava mais. Não tinha dinheiro para salão. Mas de alguma forma ela estava mais bonita, mais humana. A terapia continuava. Toda quarta-feira, 6 da tarde. R$ 180 por sessão. Eles tinham cortado o plano de saúde para economizar R$ 3.900 por mês, então ela pagava particular. Doía no bolso. Mas ela não faltava, nem uma vez. Ricardo também tinha mudado. Estava mais presente com os filhos. Menos preocupado com a aparência. Tinha deixado a barba crescer porque economizava barbeiro. Usava a mesma calça jeans 3 vezes antes de lavar. Levava marmita para o trabalho. Pequenas economias que, somadas, faziam diferença. Eles tinham conseguido comprar um carro. Usado. Um Gol 2015, branco, com 120 mil quilômetros rodados. R$ 15.000 à vista, dinheiro que juntaram em 4 meses, vendendo tudo que era supérfluo. Tênis de marca, bolsa importada da Vanessa, relógio, videogame que as crianças mal usavam. No início doeu. Vanessa chorou quando teve que vender a bolsa Michael Kors, que tinha custado R$ 2.200 e vendeu por 400. Mas ela vendeu. E usou o dinheiro para pagar dívida de cartão. As crianças tinham se adaptado à escola nova. No começo estranharam, reclamaram. Queriam voltar para a escola bilíngue com piscina e quadra de tênis. Mas depois de uns 2 meses, fizeram amigos. Aprenderam a brincar de coisas simples. Pega-pega. Esconde-esconde. Bolinha de gude. Coisas que eu brincava quando era criança. Coisas que não custam nada. Sofia tinha me perguntado, uns 3 domingos atrás, Vovó, por que a gente não mora mais naquela casa grande? Sentei com ela no sofá. Peguei a mão pequena dela. Porque às vezes, meu amor, a gente precisa morar num lugar menor para aprender a ser uma pessoa maior por dentro. Ela não entendeu direito. Tinha só 7 anos, mas algum dia ia entender. E quando entendesse, ia agradecer. Miguel, com seus 5 anos, era mais simples. Ele só queria brincar, só queria colo, só queria biscoito, e eu dava. Dava colo, dava biscoito, dava amor, mas não dava dinheiro, nunca mais. Naquele domingo específico de setembro, o almoço tinha sido especial. Eu tinha feito lasanha. A receita da minha mãe, que eu não fazia faz anos. Molho bolonhesa caseiro, molho branco, queijo ralado grosso, 4 camadas, assada no forno até ficar douradinha em cima. A casa cheirava a infância, a memória, a recomeço. Quando eles chegaram, Vanessa trazia uma sacola. Dona Elza, eu trouxe uma coisa. Ela tirou da sacola um embrulho. Papel de presente simples, azul claro, fita branca. Para mim? Para a senhora. Abre. Abri devagar. Dentro, um álbum de fotos. Daqueles antigos com página preta e papel de seda entre as fotos. Só que estava vazio, ainda sem foto nenhuma. É para a senhora colar as fotos das viagens, Vanessa disse. Eu sei que a senhora imprime e cola na geladeira. Mas pensei que seria legal ter num álbum também. Para durar. Para a gente olhar junto. Para a senhora mostrar para os netos quando eles crescerem. Eu segurei o álbum. Senti o peso dele. Não era caro. Comprado em papelaria, no máximo R$ 30, mas era pensado. Era carinhoso. Era real. Obrigada, Vanessa. Adorei. Ela sorriu. Um sorriso pequeno,
tímido, mas verdadeiro. Almoçamos. Lasanha, salada, suco de uva. As crianças repetiram 2 vezes. Ricardo 3. Vanessa comeu devagar, saboreando. Não estava contando calorias. Não estava pensando em Instagram. Só estava comendo. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam na sala e Ricardo lavava a louça, eu e Vanessa ficamos sentadas na mesa tomando café. Ela mexia na xícara, pensativa. Depois disse: Dona Elsa, posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora me perdoou? De verdade? Eu pausei, pensei, respirei. Perdoar não é esquecer, Vanessa. Eu não esqueci o que você fez, não esqueci a dor que eu senti. Mas eu escolhi te dar uma chance. E você está mostrando que merece. Então sim, eu te perdoei. Mas o perdão não apaga a cicatriz. Só faz ela doer menos. Ela balançou a cabeça, olhos marejados. Eu entendo, e eu não vou esquecer também. Do que eu fiz, do que eu quase destruí. Eu carrego isso todo dia, como lembrança, para não errar de novo. Ótimo, porque a segunda chance é a última. Se você escorregar, acabou. Sem volta. Eu sei. E eu não vou escorregar, Dona Elsa. Eu prometo. Não me promete, me mostra. Eu vou mostrar. E ela mostrava. Todo domingo, todo gesto pequeno, todo esforço real. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei no sofá com o álbum vazio no colo. Peguei as fotos impressas que estavam espalhadas. Europa, Japão. Organizei por ordem cronológica. Comecei a colar, uma por uma, com cuidado, com carinho. Torre Eiffel. Eu sorrindo, livre. Palácio de Versalhes. Eu, elegante, digna. Gôndola em Veneza. Eu chorando de felicidade. Cerejeiras em Quioto. Eu em paz. Cada foto era uma conquista. Cada sorriso era uma vitória. Não sobre eles, sobre mim mesma. Sobre o medo, sobre a culpa, sobre a ideia de que eu não merecia. Clara bateu na porta. Entrou sem eu precisar abrir. Ela tinha chave reserva. Colando as fotos? Tô. Olha que lindo. A Vanessa me deu. Clara sentou do meu lado. Olhou as fotos. Você tá diferente nessas fotos, Elsa. Como assim? Tá. Radiante. Parece 10 anos mais nova. Eu me sinto 10 anos mais nova, Clara. Eu me sinto viva. Ela pegou minha mão. Eu tenho orgulho de você. De verdade. Você podia ter continuado sendo capacho, sendo usada. Mas você acordou, você reagiu. E olha onde você tá agora. Olhei para as fotos, para mim mesma em cada uma delas, e concordei. Olha onde eu tô. Passei os dias seguintes organizando o álbum, escrevendo legendas à mão embaixo de cada foto. Datas, lugares, sentimentos. Paris, março de 2025. O dia que eu decidi que minha vida era minha. Roma, março de 2025. O dia que eu comprei algo caro e não senti culpa. Veneza, março de 2025. O dia que eu chorei de gratidão. Quioto, agosto de 2025. O dia que eu entendi o que é paz. Cada frase era uma declaração, uma marca, um registro de que eu tinha existido, de que eu tinha vivido, de que eu não era só a mãe, a avó, a costureira. Eu era Elsa. E Elsa merecia ser feliz. 2 semanas depois, num sábado de manhã, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi desconfiada. Alô, Dona Elsa Siqueira? Sim. Quem fala? Aqui é do Banco Itaú, setor de investimentos. Tô ligando para confirmar um resgate programado de R$15 mil para a próxima segunda-feira. Sim, confirmado. Perfeito. E a senhora gostaria de reagendar os próximos resgates ou manter o cronograma atual? Manter. Ótimo. Mais alguma dúvida? Não. Obrigada. Desliguei. Olhei para o caderninho azul. Fiz as contas. 400 mil iniciais, menos os 100 mil da primeira viagem, menos os 35 mil do Japão, menos os pequenos resgates mensais para complementar minha renda. Sobrava R$340 mil ainda investidos, rendendo, crescendo. Suficiente para mais umas 5 ou 6 viagens boas. Suficiente para viver confortável pelos próximos 15, 20 anos. Suficiente para deixar uma herança digna para os netos quando eu morresse.
Mas só quando eu morresse, e só se eles merecessem. Até lá, o dinheiro era meu, e eu ia usar. Naquele mesmo sábado à tarde, fui até a agência de turismo. A mesma que tinha me vendido os outros pacotes. A moça me conhecia já. Sorriu quando me viu. Dona Elsa, voltou para onde dessa vez? Quero conhecer a Patagônia, Argentina e Chile. Geleiras, montanhas, natureza. Ela puxou no computador. Tenho um pacote maravilhoso. 12 dias. Saída em novembro. El Calafate, Ushuaia, Torres del Paine. $350 por dia, tudo incluso. Dá uns R$ 21.000 total. Pode reservar. Pagou à vista de novo? Sempre. Ela sorriu, admirada. Não com o dinheiro, com a coragem, com a liberdade. Saí da agência com a reserva confirmada. Patagônia em novembro. 2 meses e meio. Tempo suficiente para me preparar, para comprar roupa de frio de verdade, para estudar um pouco sobre a região, para me empolgar. Liguei para Clara. Adivinha onde eu vou em novembro? Nem sei. Fala. Patagônia. Patagônia? Elsa, você tá virando nômade. Tô virando livre, Clara. Tem diferença. Chegou outubro. Os domingos continuavam. A rotina continuava. Mas tinha uma leveza agora. Uma paz. Eles vinham porque queriam, não porque precisavam. E eu recebia porque amava, não porque me sentia obrigada. Num desses domingos, Sofia me perguntou: Vovó, quando eu crescer, eu posso viajar com você? Pode sim, meu amor. Quando você fizer 15 anos, a gente faz uma viagem só nós duas, para onde você quiser. Os olhinhos dela brilharam. Sério? Sério. Mas você precisa me prometer uma coisa. O quê? Que você vai estudar, que você vai ser educada, que você vai respeitar as pessoas, principalmente as que são mais simples. Promete? Prometo, vovó. Então é trato fechado. Ela me abraçou. E naquele abraço, eu senti esperança. Esperança de que essa nova geração ia ser diferente. Ia ser melhor. Porque eu ia ensinar. Não com dinheiro, com exemplo. Miguel, do lado, puxou minha blusa. E eu, vovó. Eu também posso viajar com você? Claro que pode, meu amor. Quando você fizer 15 também. Mas você tem que me prometer a mesma coisa que sua irmã. O quê? Estudar, ser educado, respeitar todo mundo. Tá bom, eu prometo. Então tá fechado. Os dois saíram correndo para brincar de novo. E eu fiquei ali, olhando para eles, pensando no futuro, no dinheiro que ainda estava guardado, nos 400 mil que um dia seriam deles, mas só se provassem que eram dignos, só se mostrassem caráter, só se fossem pessoas boas. Dinheiro sem caráter é maldição. Caráter sem dinheiro é difícil. Mas caráter com dinheiro no tempo certo é bênção. E era isso que eu queria deixar para os meus netos. Não grana fácil, bênção merecida. Novembro chegou. Dia da viagem. Aeroporto de novo. Mala de novo. Mas dessa vez eu não estava nervosa. Estava empolgada. Estava ansiosa. Mas no bom sentido. Clara foi me levar. Ricardo quis ir também. Levou as crianças. Vanessa foi junto. No saguão do aeroporto, antes de eu passar pela segurança, eles me abraçaram. Um por um. Ricardo me abraçou forte. Sussurrou no meu ouvido. Obrigado, mãe, por não desistir da gente. Eu não desisti, filho. Eu só parei de me anular. Vanessa me abraçou rápido, ainda tímida, mas sincera. Aproveita, dona Elsa. A senhora merece. Eu sei, e vou aproveitar. As crianças me encheram de beijo. Miguel me deu um desenho que tinha feito. Uma vovó de cabelo branco sorrindo em cima de uma montanha. Embaixo, escrito com letra torta, Vovó Corajosa. Guardei no bolso da jaqueta, junto com o coração. Passei pela segurança. Olhei para trás. Eles estavam todos ali, acenando, sorrindo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que aquilo era família de verdade. Não baseada em obrigação, não baseada em dinheiro, baseada em respeito, em amor, em limite. Embarquei. Sentei na poltrona. Coloquei o cinto e quando o avião decolou, eu olhei pela janela. São Paulo ficando pequena lá embaixo, virando pontinhos.
virando nada. E eu, Elza Siqueira, costureira aposentada, viúva, mãe, avó, subi. Subi acima das nuvens, acima da culpa, acima do medo. Subi para viver. 12 dias na Patagônia foram transformadores. Geleiras azuis gigantes. Montanhas que cortavam o céu. Silêncio branco da neve. Frio que mordia o rosto, mas aquecia a alma. Caminhadas longas, pernas doendo, joelhos reclamando, mas coração cantando. Conheci gente do mundo inteiro. Alemães, australianos, japoneses, brasileiros de outros estados. E todo mundo tinha uma história. Todo mundo tinha um motivo. E o meu era simples. Eu mereço. Voltei em dezembro. Verão chegando. Calor voltando. E eu cheguei diferente de novo. Mais forte, mais certa, mais eu. Natal foi na minha casa. Ricardo e Vanessa insistiram. Trouxeram peru, farofa, tender, sobremesa. Tudo comprado com o dinheiro deles, sem me pedir ajuda, sem me pedir nada. Trocamos presentes simples. As crianças me deram uma caneca com foto delas. Vanessa me deu um cachecol que ela mesma tinha tricotado. Não ficou perfeito. Tinha uns fios puxados, uns pontos tortos, mas ela tinha feito, com as próprias mãos, com esforço, com carinho. Eu dei para os meninos livros, histórias de aventura, de viagem, de coragem. E para Ricardo e Vanessa, dei uma foto emoldurada, foto de nós 4, tirada num desses domingos, todo mundo sorrindo, de verdade. Atrás da moldura, eu escrevi: família não é sobre dinheiro, é sobre presença. Natal 2025. Vanessa leu, chorou, abraçou a foto. Passamos a noite conversando, rindo, lembrando, não de coisas ruins, de coisas boas, de superação, de recomeço. E quando eles foram embora, tarde da noite, eu fiquei sozinha no meu apartamento. Silêncio. Paz. Luzes de Natal piscando na janela. Sentei no sofá. Peguei o álbum de fotos que estava quase cheio agora. Colei as últimas. Patagônia, geleiras, montanhas, eu, pequenininha na frente da imensidão da natureza, mas sorrindo, sempre sorrindo. Fechei o álbum, abracei ele contra o peito e pensei: eu vivi, de verdade, eu vivi. Não era o fim, era o meio, porque eu ainda tinha muita vida pela frente, muita viagem para fazer, muito lugar para conhecer, muito sorriso para sorrir. E os 500 mil reais que eu tinha juntado, agora eram 310 mil. O resto eu tinha gastado comigo, com a minha felicidade, com a minha liberdade, e não me arrependo de um centavo, porque eu aprendi que amor não se compra, respeito não se compra, dignidade não se compra. Mas passagem de avião? Essa sim. E eu vou continuar comprando. Até o último real. Até o último suspiro. Até o último sorriso. Porque eu, Elza Siqueira, mereço. E você que está me ouvindo, você também merece. Não deixa ninguém te usar. Não deixa ninguém te diminuir. Não deixa ninguém jogar seu valor no lixo. Porque você vale mais do que imagina. E nunca, nunca é tarde para recomeçar.